a nossa segunda questão, né, a pergunta que nós mesmos formulamos a partir do trabalho que tem sido desenvolvido e particularmente dos fatos desse ano, né, é por onde avançar, né, o que a gente pode fazer a mais, oferecer a mais dentro do propósito que foi criado a LB, né, lembrando um pouco o que o João falou, né, o nosso propósito é de ter tanto uma dimensão pública, né, de atuação, de divulgação de informação para o público em geral sobre o conjunto de agendas, sobre o Congresso, né, o que faz o Congresso diante de um conjunto de agendas de interesse de parceiros da sociedade civil, né, fazer esse trabalho de divulgação pública. E também uma segunda dimensão, que é um trabalho de tentar apoiar essa rede de organizações, né, dentro das demandas que elas têm em relação ao Congresso e oferecer um tipo de inteligência, um tipo de informação que possa ser diferenciado. Com as eleições e com a experiência do ranking, a gente se deparou num momento em que, enfim, começa uma nova legislatura. Para a gente produzir o mesmo tipo de indicador que o ranking faz, né, aquele índice de ativismo, a gente precisa de um volume mínimo de atividades legislativas. Então a gente tem pelo menos um intervalo de tempo ali que o ranking ele não vai funcionar ainda. Então a gente tem essa necessidade de oferecer algum tipo de informação, mas ao mesmo tempo utilizar não o ranking em si, mas o esforço que foi feito em cima do ranking e fundamentalmente a valência, a classificação, enfim, os sinais que as organizações deram em relação ao legislativo no período anterior como insumo para um tipo de análise, né, de construção de indicadores e de ferramentas diferentes para o legislativo a partir de agora. Aí que entra um pouco essa ideia de utilizar algumas ferramentas de inteligência artificial e de análise de dados, seja para resumir as informações do legislativo, da Câmara no primeiro momento, e também para dar palpites, estimativas sobre o que pode acontecer com projetos, com tramitações e tudo mais. Então, a gente tem, né, a partir dessa primeira experiência, o objetivo de criar ferramentas e análises que sirvam, né, não só para o público em geral, mas também que sejam úteis para ações de advocacy. E algumas coisas a gente já está começando a desenvolver, né, em uma espécie de protótipos, em testes, experimentando para ver o que acontece. Outras coisas, outras ferramentas, a gente está num campo ainda mais de formulação mesmo. A gente está trabalhando em duas direções, e aqui são direções que representam, de um lado, essa dimensão pública, para o público em geral, para o cidadão como um todo, e uma dimensão de monitoramento mais individualizado, né? A gente está chamando aqui de monitor legislativo, essa ferramenta, né, esse conjunto de ferramentas mais geral, e uma segunda face dessa moeda de monitoramento, um monitoramento mais personalizado, com algumas ações diferentes. Esse monitor legislativo, a ideia é que ele se consolide como um espaço dentro do website. A gente já tem um primeiro protótipo de uma dessas, do primeiro momento, mas enfim, que essas três ferramentas se consolidem como um espaço dentro do website, uma plataforma de acesso livre, acesso público, e ela seria composta, né, a ideia que a gente está trabalhando, por três ações. Um painel da Câmara, também mais para frente o painel do Senado, que reúne com alguns gráficos, listas, informações bastante agregadas, para dar uma primeira entrada sobre o que está acontecendo na Câmara, nessa legislatura e no período mais recente, né? É um painel, com essa ideia de painel de você olhar e ter algumas primeiras informações bastante gerais, bastante agregadas. Também um segundo instrumento, que é uma espécie de um classificador de projetos. A gente vai falar um pouco melhor sobre qual é a tecnologia, qual é a informação e o dado que a gente está utilizando já com alguns primeiros testes. E aqui o objetivo é a gente ter um instrumento
que possa indicar para os parceiros, para as organizações da sociedade civil, dentro dos projetos que estão sendo apresentados, estão começando a tramitar, o que potencialmente é de interesse da organização. Né? Uma espécie de dar um retorno, uma informação, ó, esses são projetos que a gente vê 90% de chance desse projeto estar dentro da pauta de interesses de vocês. Né? Vale dar uma olhada, né? Nas coisas que estão sendo apresentadas. Né? A gente vai falar um pouquinho mais. Também, depois de tudo isso, uma interface para o acompanhamento das proposições, que vai interagir um pouco dos dados dos rankings já existentes com uma tecnologia também para tentar estimar e dar alguns palpites sobre chances de aprovação de projetos e sobre tempo estimado de tramitação até o resultado. E ao final, isso com uma dimensão mais pública mesmo, né, de acesso mais livre mesmo para o usuário na internet de um modo geral. E uma dimensão mais personalizada, mais privada, e que a gente olha para um conjunto de projetos que são de interesse da organização, que a organização sabe que são aqueles projetos que quer acompanhar, que precisa ser acompanhado, e constrói dois instrumentos, uma matriz de risco para o acompanhamento desses projetos de interesse e também um formato, né, uma visualização, uma ou mais visualizações, na verdade, para fazer um monitoramento dos atores, dos parlamentares envolvidos com esses projetos. O painel da Câmara é esse primeiro instrumento que a gente está fazendo, né? A gente utiliza algumas técnicas para fazer a captura, a sistematização dos dados da Câmara dos Deputados, cruzando com informações das proposições, para ter uma visão mais geral e primeira do que está acontecendo na Câmara dos Deputados no período recente, na atual legislatura. Numa primeira etapa, depois a gente quer melhorar isso, mas numa primeira etapa, no nosso primeiro protótipo, a gente utiliza os temas que a própria Câmara dos Deputados classifica, né, seus projetos. Isso não impede, na verdade, é um desenvolvimento que a gente quer fazer, é utilizar, a partir das outras ferramentas, os temas de forma mais detalhada a partir do próprio interesse das organizações. Se puder abrir a outra aba, só para mostrar o que a gente já tem. Essa já é até lá no monitor, lá em cima. Já é uma segunda versão. A gente tinha feito um primeiro protótipo bem mais simples, com outros tipos de informações. Agora a gente modificou alguma coisa, tem discutido isso com alguma constância, também conversado com os parceiros para ver o que é de interesse para ter nessa primeira visualização, né? Uma primeira entrada para a atual legislatura. Aqui a gente tem esse painel, onde a gente pode selecionar os diversos temas das categorias da Câmara dos Deputados, os temas que os projetos, lá, quando é iniciado um projeto, o deputado apresenta o projeto, ele é classificado dentro de um tema de política pública, e a gente consegue ter um primeiro monitoramento em torno disso. Aqui a gente tem, nessa versão, por enquanto, dois gráficos bem gerais do que aconteceu até agora. São gráficos, são visualizações, são 2 séries por mês, né, onde a gente tem ali o número de projetos apresentados para cada mês dentro daquele tema, separado o que é de origem do Poder Legislativo, né, algum deputado que apresenta, ou o que é apresentado pelo Poder Executivo. Na verdade, a gente até olhou e estava pensando, será que essa é a melhor visualização? Porque a gente viu que o Executivo apresenta, né, comparativamente aos próprios deputados, pouca coisa. Na verdade, para vários desses temas, o Executivo não apresentou nenhum projeto até o momento. Uma segunda visualização que a gente tem, olhando esses mesmos projetos que foram apresentados ao longo do ano, onde eles estão em termos de se estão em comissão, uma comissão permanente, se eles estão ou na mesa diretora ou já estão no plenário. Então a gente tem uma primeira visualização só para ter um mapinha bem geral. André, por favor, você pode clicar ali. É um gráfico dinâmico, então essas bolinhas embaixo não estão escrito mesa diretora, você pode clicar ela para ter a visualização mais limpa, né? Por exemplo, aqui só o que está nas comissões, deixa só o plenário ali para ter uma ideia.
Por exemplo, desses projetos apresentados aí desde o início do ano, esse é o quantitativo que a gente tem que já estão no plenário. É de se esperar os projetos mais do início do ano, os que tendencialmente tem uma expectativa maior de já estar no plenário, já ter passado pelas comissões, né? A gente tem fevereiro lá pela frente, mas ao mesmo tempo a gente tem já alguns projetos dentro desse tema, né? Lembrando que aqui essa visualização são todas visualizações temáticas que já estão também no plenário. E aqui ao lado, por enquanto é uma tabela aqui que identifica duas possibilidades, né? Olhando só para os últimos 30 dias, né? Então lá você tem a visualização gráfica por tema ao longo do ano, e aqui olhando o que aconteceu nos últimos 30 dias. Quais são as proposições dentro daquele tema que foram apresentadas na Câmara e quais foram as proposições que foram alteradas. Pode ser uma proposição lá de 2007, por exemplo, né? Além lá o projeto que veio referido ali pela Paula, né? Ele não tem uma movimentação, mas digamos que tivesse um requerimento de urgência. Por exemplo, alguém apresenta um requerimento de urgência e isso acaba sendo registrado como uma movimentação dos últimos 30 dias. Aí a gente tem a identificação do projeto com um link para a Câmara dos Deputados, a emenda dele, e essa última barrinha, ainda ela está simplesinha, mas ela dá essa ideia do quão ativo, né, do quão, não diria quente, mas do quão rápido, do quão movimentado foi aquela proposição nos últimos 30 dias. E também um mecanismo de busca que a gente incluiu, né, que permite não só identificar pelo nome do projeto, mas também por algum elemento que está vinculado aqui à ementa, né, e até o próprio tema do projeto. Por exemplo, André, vou lhe pedir uma coisa. Você bota lá no tema Direitos Humanos. E tá, proposições alteradas deixa aqui. Ok, eu tenho uma listagem de projetos que tem lá na classificação da Câmara Direitos Humanos. Isso eu não estou muito interessado, não estou interessado apenas em direitos humanos, eu quero saber o que movimentou nos últimos 30 dias, que não só é de direitos humanos, mas também que fala sobre mulheres, direito das mulheres. Então, bota ali na busca mulher. Faltou um E. Faltou o H. Mulher. Ele já me filtra aqui, uma busca bem simples, mas já também é uma utilidade. Você vê lá nos últimos 30 dias, dentro de direitos humanos, a gente tem um conjunto de projetos que tratam sobre mulher também, na sua ementa, enfim, dentro do seu conteúdo, que tiveram movimentação. E que o mais relevante foi esse 4734, que dispõe sobre atendimento pelas delegacias especializadas em atendimento à mulher, que é um projeto que está tramitando dentro da Câmara. Quer dizer, essa já é uma segunda versão disso, né, dessa primeira ferramenta, né, os parceiros já viram uma versão anterior, e é exatamente nessa discussão, nesse debate com vocês que a gente tem, tá vendo o que é possível fazer, o que a gente consegue fazer, o que é de interesse fazer para ter uma primeira entrada na Câmara dos Deputados. Eu vou falar um pouquinho, depois eu vou passar a bola para você aqui também. Ok, mas isso... Pode passar. Esses projetos eles estão naqueles temas que a própria Câmara define. E as temáticas de atuação das diferentes organizações são mais específicas de um modo geral. Então, nosso segundo desenvolvimento de ferramenta é criar um instrumento que seja um classificador de projetos. Que a gente consiga olhar para aqueles projetos que estão tramitando, estão sendo apresentados, e ter uma estimativa de probabilidade de o quão provável que aquele projeto seja de interesse da organização. Totalmente antes da organização estar sabendo que o projeto foi apresentado ou que está tramitando. E como é que a gente está testando isso? Né? A gente está usando modelos de inteligência artificial com informações das proposições que são apresentadas, tendo por base, assim, para que inteligência artificial é um modelo de aprendizagem, né? Então o modelo aprende com base em algumas outras informações, que é basicamente as referências aos projetos que as organizações já classificaram. Nesse momento a gente tem um link, um gancho entre o ranking, que foi aquela informação que foi utilizada para alimentar o ranking, e o que está acontecendo agora.
Em que sentido? Né? O modelo, o Fernando vai falar um pouquinho mais sobre o modelo. O modelo ele utiliza como indicador de relevância para a organização exatamente os projetos que a organização para a legislatura passada apontou como sendo de interesse da agenda. Então o modelo aprende em função dessa informação. Ou seja, o ranking ele não serve só para essa informação para fazer o ranking não serve só para o ranking, mas também a gente está pensando em como dar uma utilidade para além daquele número, daquele resultado.